Venha falar conosco, Senhor. Venha, Senhor, trazer aquela mensagem tão necessária, Senhor, que os nossos corações estão precisando esta noite, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, Senhor, tirando agora, Senhor, dos nossos corações qualquer tipo ou forma, Senhor, de idolatria. Senhor, que nós possamos esta noite estarmos verdadeiramente e completamente, Senhor, entregue à tua presença, Senhor. Oh, Senhor, nos ajude, Senhor. Que a tua palavra diz, Senhor, que é melhor obedecer do que sacrificar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos entregar o nosso melhor ao Senhor, Pai. Mas não tem nada melhor, Pai, que te agrada o coração do que a nossa obediência. Espírito Santo de Deus, vem agora visitando cada coração, Senhor. Porque na tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama, Senhor. Senhor, nós queremos agora abrir os nossos corações a Ti, Senhor, e pedir, venha, Espírito Santo, venha mesmo, Senhor, venha, Senhor, nos guiando, venha, Senhor, nos dando direção, Senhor, daquilo que ainda precisamos, Senhor, estar alinhados contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser obedientes ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a manter, Senhor, o foco. Nos ajuda, Senhor, a manter, Senhor, no caminho certo, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra, Senhor, de toda mentira de Satanás. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, de toda ansiedade, de toda depressão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vem arrancando agora dos nossos corações toda tristeza, Senhor, toda preocupação, Senhor. Porque quando nós elevamos os nossos olhos, nós sabemos que os nossos socorros vêm do Senhor, Pai. E nós queremos declarar esta noite, Senhor, não que nós não tenhamos problemas, não que nós não estamos passando por adversidade, Senhor, mas nós queremos declarar acima de tudo isso, Senhor, a soberania do Senhor, Pai. Declarar, Senhor, que o Senhor jamais entrou em nenhuma guerra para perder, Senhor. E que o Senhor tenha anotado, Senhor, todas as nossas orações. O Senhor tem visto, Senhor, todas as nossas lágrimas, Senhor. Senhor, porque o Senhor não é um Deus que nos abandona. O Senhor é um Deus que caminha conosco, Senhor, diante das nossas adversidades, diante, Senhor, das nossas fraquezas, Pai. Pai, eu creio, Senhor, eu creio que dias melhores virão. Eu creio que, Senhor, que chegará o tempo de colheita, Senhor. Mas talvez neste momento, Senhor, de inverno, Senhor, que as nossas raízes, Senhor, elas não venham secar e morrer. Pelo contrário, Senhor, que neste momento de inverno, Senhor, as nossas raízes cresçam, Senhor, e sejam firmadas em Ti, Senhor. Senhor, venha nos dando aquilo que nós precisamos para essa etapa, Senhor. Venha nos dando aquilo que nós precisamos, Senhor, para esta estação das nossas vidas, Senhor. Senhor, que nós possamos sair mais fortalecidas, Senhor. Que nós possamos sair, Senhor, das nossas guerras individuais mais fortalecidas, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. E nós não iremos nos entregar, nós não iremos entregar aos pontos, Senhor, porque é isso que Satanás quer, Senhor. Ele quer gerar incredulidade em nossos corações, rebeldia, Senhor. Mas nós estamos aqui firmes, Senhor, porque nós te amamos e porque nós somos amadas por Ti, Senhor. Oh, Deus amado, eu peço, Senhor, venha trazendo aquele que precisa estar aqui, Senhor, hoje à noite. Senhor, venha derramando, Senhor, um renovo, Senhor, em nossas almas. Venha derramando em nós esta noite, Senhor, o fortalecimento que nós precisamos, Senhor. E o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe o que cada um de nós que está aqui, Senhor, precisa essa noite, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor é o bálsamo. Eu creio, Senhor, que o Senhor é a cura. Eu creio que o Senhor é a libertação, Pai. Ora, machirianda la machê.
Eu creio, Senhor, que os teus anjos já estão aqui conosco, Senhor. Já estão preparados, Senhor. Já estão, Senhor, em posição de trabalhar, Senhor, para o teu povo, Senhor. Pai, que hoje seja noite, Senhor, de revelação. Que seja noite, Senhor, de escamas de olhos caírem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque nós iremos, Senhor, tomar posse, Senhor, dos milagres, Senhor, das bênçãos que já foram liberadas para cada uma, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que nós e nossa casa, Senhor, servirão ao Senhor. Eu declaro, Senhor, que aquele que está longe, que hoje, Senhor, vai chegar mais perto. Senhor, dê aquela, Senhor, que precisa de estratégias esta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, caminhando, Senhor, com aquele que nunca perdeu. Nós estamos caminhando, Senhor, com aquele que sempre venceu a batalha, Senhor. E nós iremos declarar, Senhor, não às vezes que os nossos olhos naturais vejam, mas pelos olhos da fé, Senhor, nós já vemos a nossa vitória. Declara isso sobre você esta noite. Fala, Senhor, eu não vejo ainda com os meus olhos naturais, mas eu já declaro com os olhos da fé, Senhor, a conversão, a libertação, as portas abertas que eu preciso, Senhor. E tudo isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tudo isso é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Ramashirianda Lamashe. Nós te adoramos. Ó Espírito Santo, Ramashirianda Laeshe. Coloca um cântico novo, Senhor, nos nossos lábios. Para aquele que não orava, que agora comece a abrir tua boca. Para aquele que às vezes estava cansado, que o Senhor venha restaurando as tuas forças esta noite. E que você vai começar a orar na tua casa como você nunca orou. A declarar como você nunca declarou. Você vai falar coisas que às vezes você vai pensar, meu Deus, de onde veio isso? Somente abra o teu coração. Abra o teu coração e permita que o Espírito Santo faça. Para de querer lutar com os teus braços. Oh, Deus. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti. Traga, Senhor, este descanso tão, Senhor, buscado pelas nossas almas, Senhor. Tantas almas cansadas, Senhor, tantas almas querendo desistir. Pai, mas hoje nós estamos sendo, Senhor, revigoradas, Senhor, pelo Teu Espírito. E eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre mim. Porque o Senhor diz na Tua palavra, Senhor, que não é por força nem por poder, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. E hoje nós entregamos ao Senhor, Senhor, a nossa fragilidade, Senhor, a nossa pequenez. E nós tomamos posse, Senhor, porque o Senhor nos comanda para sermos fortes e corajosas, Senhor. Que é descrente, agora começa a crer. Que é cansada, agora começa a ser fortalecida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque todas as coisas podemos, Senhor, através de Ti. Tudo podemos através de Ti. Toda força, Senhor, vem de Ti. Oh, Deus, nós Te exaltamos. Nós Te reconhecemos essa noite como o Senhor das nossas vidas, como o Senhor dos nossos lares, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, teremos dias de festas, teremos dias de alegrias, eu creio, em nome de Jesus. Pai, traga a tua proteção sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, tudo aquilo que é do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Que Satanás e os seus demônios não possam tocar, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Senhor. Nós tomamos posse essa noite, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada porque o Senhor está aqui. Oh, Deus, obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor. Passe sobre nós como rios de água viva, Senhor. E leve embora, Senhor, tudo aquilo que não pertence, tudo aquilo que não é para ficar, Senhor. É para sair em nome de Jesus. Abra a tua boca e diz, Senhor, eu abro mão de tudo aquilo que não venha do Senhor. Pai, eu abro mão, Senhor, a minha mente é tua, as minhas emoções são tuas, Senhor, em nome de Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, a te obedecer. Me ajuda a obedecer os teus mandamentos, Senhor. Me ajuda, Senhor, a machirianda lá, macherianda lá, anda lá, yexê. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso apoio, o nosso sustento. Obrigada, Senhor. Quem somos nós sem o Senhor, Pai? Quem somos nós, Pai? Eu declaro um renovo sobre nós, Pai. Um renovo do alto, um renovo nas nossas mentes, um renovo nas nossas emoções, Paizinho. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já está fazendo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor irá fazer. Muito obrigada, Senhor. E é em teu nome, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Toma posse de tudo aquilo que o Senhor já te entregou esta noite, amém? Ainda dá tempo, envie o link para alguém. O culto só está começando, as bênçãos, as chuvas de bênçãos está só começando. Convide alguém. O Senhor às vezes já colocou no teu coração aí uma pessoa que precisaria estar aqui. Convide essa pessoa para estar aqui com a gente. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. A paz do Senhor, boa noite, igreja! Quem está feliz aí no primeiro dia de propósito de jejum? Glória a Deus, né? Tem um tempo muito poderoso vindo através desse propósito. E se você ainda não começou, eu te convido a entrar lá no Instagram da pastora e ver certinho como a gente está fazendo, tá? Em nome de Jesus, se unam, porque quando a gente une forças, o inferno estremece, a vitória é grande. A palavra de hoje vem falando sobre o caminho de trilhar o milagre. E se você está aqui, muito provavelmente, você está buscando no Senhor, e glória a Deus por isso, como é receber o seu milagre, né? E eu queria falar para vocês aqui, trazendo essa noite, que a gente deve fazer a nossa parte. A gente deve ir até o Senhor. A posição, ele está disponível. Então, quando a gente quer uma bênção, a gente quer receber algo do Senhor, a gente tem que olhar para a gente, eu sou merecedor disso? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou cumprindo princípios? A palavra está aqui cheia de princípios, chaves que a gente precisa cumprir. Olha, eu tenho todas as anotações aqui, para eu estudar e vagar, para que eu seja uma pessoa obediente. Para quando eu precisar de alguma coisa do Senhor, sabe quando ele puxa assim, fala assim, verdadeiramente essa pessoa está merecendo essa bênção. Deus, ele age através de justiça, ele é um Deus de justiça, e ele faz conosco aquilo que ele julga que é necessário, e a gente está merecendo naquele momento. Então, cumprir princípios é o primeiro fundamento para a gente ter os nossos milagres. Amém? Então, se você não está cumprindo princípios, eu estou aqui para te trazer um desses princípios que é muito importante hoje, que é sobre dízimo e oferta. E não quero que vocês vejam com um olhar de pesar. Às vezes a gente tem um julgamento em relação ao dinheiro, e a forma que a gente olha para o dinheiro é o que comanda. Se ele está comandando a gente, né, o que revela. Se ele está controlando a gente, ele é o nosso chefe. Ou se nós estamos controlando ele. E a gente precisa parar e olhar para esse momento como uma oportunidade. Porque o dízimo e a oferta são princípios que destravam milagres e bênçãos na nossa vida. Então, é um momento que a gente tem uma oportunidade de semear. Ainda mais quando a gente tem um solo fértil, que a gente planta e a gente colhe em abundância, como esse ministério, que é uma bênção que alcança tantas vidas em nível global, né? Por ter muito aqui do online. Quem aqui é de outro país? Tem alguém aqui de outro país? Sempre temos visitantes, temos membros também de outros países, é uma bênção a própria pastora Iona, lá dos Estados Unidos, ou seja, é uma terra que alcança, gera frutos que ultrapassa barreiras, fronteiras. Mas antes de falar disso, antes de eu liberar esse momento aqui para vocês como uma oportunidade, eu queria lembrar para vocês que
Às vezes a gente esquece, né? Mas Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. E isso está lá em Ageu 2:8. Você quiser procurar na palavra. Mas o que o Senhor deseja é o nosso coração. Então, ele está testando a nossa fé e a nossa obediência. E através desse ato, ele está fazendo com que a gente seja provado e aprovado. E você está sendo provado e aprovado ou reprovado? O dízimo e a oferta, ele não tem que ser uma obrigação fria e mecânica, mas sim um ato que você tem espiritual, de desbloqueio, de liberação, o sinal visível de um coração que você tem, porque é visível esse ato, de obediência e gratidão ao Senhor, com aquilo que Ele está te dando. Tudo é o Senhor que está te dando. O dízimo a gente tem que devolver a parte dele, para a administração da casa dele. E a oferta é uma oportunidade de a gente abençoar para ser abençoado. Muito mais ganha é quem dá, né? E quando a gente coloca algo no altar, ele sobe, o Senhor aceita aquilo. Se a gente tem um coração generoso, um coração obediente, e ele chega lá no trono do Pai. E é como uma voz falando, Pai, eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo ao Senhor. E é forte isso. Vocês sabiam que lá no começo, nos princípios, as ofertas e os dízimos, eles não eram um mandamento. Eles eram entregues puramente por amor e por honra a Deus. Abel ofertou o melhor. Abraão dizimou antes da lei existir. Ou seja, não era um mandamento que as pessoas cumpriam porque disseram que tem que ser feito. E eles tinham um coração verdadeiramente generoso, honroso. Então, a gente tem que enxergar isso não apenas como um mandamento, mas um princípio que é eterno, desde os princípios de honra, de entrega, de confiança. E os princípios espirituais, eles têm o quê? Consequências também espirituais. Então, o tema de hoje, né, que vai ser ministrado para alcançar o seu milagre, a gente precisa cumprir os princípios para que a gente alcance. Nós precisamos fazer nossa parte, nós precisamos agir. E a gente sempre vai colher aquilo que a gente plantar. Não adianta a gente plantar morango e querer comer melancia. Mas é assim que funciona no plano espiritual também. Tá? Eu tô brincando, mas é sério isso. No plano espiritual, a gente colhe aquilo que a gente planta. Tá? Lá em Provérbios, se você tá com a espada aí, abre em Provérbios 3, 9 e 10. Que é honre a Deus com tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor, ou seja, a melhor parte. E seus celeiros se encherão, e seus barris transbordarão de vinho. Então, o Senhor está dizendo, se você honrar Ele com tudo que você possui, com a melhor parte, você vai ter os seus celeiros cheios, vai ter tudo transbordante. O mundo ensina a reter, mas Deus, Ele ensina a liberar. O mundo diz, guarde. Deus diz, plante. E o Senhor é um agricultor, né? E toda semente que é colocada no altar, com fé, com pureza, de coração mesmo, ele vai regar. E não é por barganha, por troca, não, tá? Ninguém aqui tá comprando a bênção do Senhor. Não é assim que funciona. São princípios. E ele é fiel, tá? Não é porque você tá colocando, mas é porque ele falou. E ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Então, entenda. Você não dá para a igreja. Tá bem, irmãos? Você entrega ao Senhor, por meio da igreja, que é um canal que vai administrar isso, e é o Senhor quem tudo. Amém? Eu vou deixar aqui deixa eu compartilhar para vocês. Tá aqui o QR Code, você pode escanear pelo celular, ou então também tá aqui, ó, o CNPJ. Se você deseja dizimar e ofertar nesse momento, como uma oportunidade que foi dada para você plantar as suas sementes, para você colher desse solo, a gente colhe de onde a gente semeia, a gente colhe, a gente recebe de onde a gente honra. Vocês sabiam que se vocês não honram um ministro que está orando, está ministrando para você, você não recebe dele? A gente só recebe de onde a gente honra. Então, que você tenha um coração generoso agora, grato, obediente, para que você receba ainda mais a porção que o Senhor tem para você nessa noite, através dessa palavra poderosa. Em nome de Jesus, amém?
Então, se você ofertou, dizimou, ou se você não tem para dar, mas você tem um coração obediente, generoso também, quero que você feche seus olhos e estenda suas mãos, que eu vou orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro em cada coração presente aqui, meu Pai. Cada oferta, cada dízimo, cada sementinha, da menor a maior. Porque o Senhor diz em sua palavra que o Senhor não olha o número, que o Senhor olha a generosidade, que o Senhor olha o coração e a intenção do coração. Eu apresento tudo isso no teu altar hoje, Senhor. E eu também quero te pedir hoje que todo o peso, toda a dúvida, toda a mentira que o inimigo lançou sobre esse momento de ofertar e dizimar, que seja desfeita agora, em nome de Jesus. Todas essas crenças mentirosas sejam destruídas agora, na mente de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Substitua pela verdade, Pai, para que haja corações generosos aqui que cumprem princípios, obedientes, para serem abençoados, porque é da tua vontade abençoar, meu Pai. Gera a motivação correta em nome de Jesus. Eu declaro a libertação na sua vida, na sua mente, que teme a escassez, que teme o controle do dinheiro em nome de Jesus. E eu profetizo, você será suprido em tudo, em todas as áreas da sua vida. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não tema, não duvide, não diminua a sua fé. Seja aprovado e aprovado em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor visite cada casa representada com essa provisão aqui hoje, Senhor. Dê provisão, dê sabedoria, Senhor, dê paz, que excede todo entendimento. Eu peço que o Senhor multiplique essas sementes aqui, tanto recebidas quanto entregues, Senhor. Multiplique para que o ministério continue alcançando mais vidas e ajudando mais vidas, Pai, em nome de Jesus. E multiplique as sementes dadas, Pai. Que a tua palavra seja fiel agora na vida desses ofertantes e dizimistas, Pai. Que eles colham 100 vezes mais aquilo que eles têm semeado e confiado, com o coração entregue e obediente nesse altar. Em nome de Jesus, Senhor, recebe esses dízimos e essas ofertas. Queima, Senhor, como um aroma suave, que sobe ao teu trono, Pai. Que cada semente semeada hoje frutifique, frutifique, frutifique em honra, fidelidade, colheitas espirituais na vida de cada um, emocionais também e físicas, Senhor. Porque o Senhor sustenta, o Senhor abençoa. E o Senhor que multiplica, Pai, nós cremos. E se você crê, você diz amém, eu tomo posse. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de semear. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu passo a palavra para a pastora Ioná. E vocês vão ter a administração agora da missionária. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite. Pastora, está sem áudio. Oh, perdão. Eu quero convidar agora a nossa diaconisa, nossa ministra Ana Andréia, para poder vir derramar em nós tudo aquilo, né, que o Senhor já tem falado com você, que o Senhor te use muito, que você venha derramar sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem derramado no teu coração, em nome de Jesus. Pai, que os teus anjos ministradores estejam com ela, Senhor. Usa a tua filha, Senhor, para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Missionária, é só abrir o microfone. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Ana Andréia, da Igreja Viva. Pela misericórdia do Senhor, fui consagrada missionária. Sou muito feliz em pertencer a esse ministério, o ministério ao qual Deus nos escolheu, né? Escolheu a mim e a minha família para servir, e como nós somos cuidados dentro desse ministério. Eu creio que hoje eu convidei algumas pessoas, e essas pessoas vão estar aqui conhecendo um pouquinho o que é a Viva, né? A família Viva.
eu não diria nem a igreja, nós nos tornamos uma família muito grande. Amém? Eu vou fazer uma oração para que a gente possa iniciar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que eu venha diminuir para que o Senhor possa crescer, Pai. E que nada, Senhor Jesus, venha sair de mim, mas que saia diretamente do teu. Quais são as expectativas deles, Pai? Eu sei, Pai, que nós não sairemos daqui da forma que entramos. Eu sei que algo lindo, extraordinário vai acontecer, porque a tua presença já é real, Senhor, nesse lugar. Então eu te peço, Deus, que os teus anjos estejam conosco, estejam em cada lar, Senhor, que tem uma tela aberta aqui, Pai. Os teus anjos ministradores, a tua presença, a presença do Espírito Santo, esteja com todos nós. Nós necessitamos de ti, Senhor. Sem ti está impossível viver. E nessa noite, Pai, eu quero te pedir, Jesus, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de entrega, que seja uma noite de salvação. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, e que tua palavra venha como flecha, Deus, e que haja morada, e que haja abrigo, em nome de Jesus, e que nenhum impedimento chegue até nós nesse momento, e que não venhamos negociar esse momento tão lindo contigo, com nenhum outro momento, Senhor, com as redes sociais, em falar com outras pessoas, porque nós teremos agora um particular com o Deus Altíssimo. Eu sei que o Senhor nos aguarda, porque o Senhor não desmarca aquilo que o Senhor marcou, o Senhor marcou esse horário, essa data, esse momento conosco, e o Senhor não revoga aquilo que fala e que faz. Fica conosco, sê conosco, Pai, em todo momento. Eu quero só diminuir para que o Senhor possa crescer em nós, para que o Senhor possa crescer em mim, e através da minha vida, Pai, vidas sejam abençoadas, e vidas sejam alcançadas. Assim é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nessa noite eu quero falar de um texto que ele é muito conhecido, que é a respeito da mulher do fluxo de sangue. Além dele ser muito conhecido, ele também é muito pregado. Mas quando a pastora ela me fez o convite, na hora que ela me fez o convite, o Senhor me deu a palavra. Então eu entendo que essa palavra é para nós, é para os que estão presentes. E Deus ele quer nos curar de alguns sangramentos, né? Nós não sabemos em que área vocês estão sangrando, mas eu creio que, independente da área que está acontecendo o sangramento, o nosso Deus ele é poderoso para nos curar, e ele vai nos curar essa noite, porque ele tem pressa em nos curar. Deus tem pressa. Ao contrário de, muitas vezes, nós acharmos que estamos esquecidos, que fomos abandonados, o Senhor tem pressa de nós. Mas antes de chegar, né, o Senhor quer nos curar, nos limpar, nos purificar, nos colocar na estatura de varão perfeito. Então, esse texto, ele encaixa muito na minha vida. E eu creio que ele vai encontrar abrigo também na tua vida essa noite. Eu não sei quais são os teus sangramentos, as tuas dores, mas hoje nós vamos aprender com a mulher do fluxo de sangue, como trilhar o caminho do milagre. Amém? Esse texto, ele se encontra em Lucas. Se você tiver a Bíblia e a palavra do Senhor, você pode abrir, é Lucas 8. Nós vamos ler do 43 ao 48. Todos estiverem com a palavra aí, quiserem me acompanhar, é muito importante ter a palavra do Senhor, né? A Bíblia é uma espada, é um manual de instrução, onde nós encontramos o que nós estamos precisando. Então, Lucas 8, do 43 ao 48. Amém? E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E a certa mulher, que havia 12 anos, tinha o fluxo de sangue. E havia padecido muito com os médicos, e despedido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia, se não somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo
se lhe secou a fonte de sangue e sentiu seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que fizeras. Então, a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se adiante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. É muito interessante esse texto, porque você lê o contexto, você entende que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Mas quando nós vamos ver todo o contexto, nós vamos entender que essa mesma mulher, ela já havia buscado todos os recursos. Todos os recursos. Então, buscando todos os recursos, a mesma palavra fala que ela já não tinha mais dinheiro. Ela já não tinha, porque ela tinha buscado nos médicos, né? Esses recursos. E se esgotaram todos. Então, para quem não sabe, eu vou fazer um resumo. As mulheres, quando elas estavam no período menstrual, ou quando elas tinham, como era o caso dessa, ela tinha uma hemorragia, elas ficavam dentro de um rio ou um poço, e nesse período em que elas estavam, elas eram consideradas malditas. Era como se fosse uma doença, como a lepra. Elas eram vistas dessa forma. Então, eu imagino essas mulheres sangrando dentro dessa água, e ela padecia desse mal há 12 anos. Então, certamente, ela já estava debilitada. Então, essa hemorragia dela, que durava 12 anos, e por tudo o quanto ela podia me buscar, ela já tinha buscado, eu fico imaginando a vida dessa mulher considerada imunda. Eu imagino que ela era uma mulher solitária, porque ela não poderia ter amigos, né? Se ela fosse casada, aqui ela tinha um respaldo para divórcio, ela não poderia permanecer casada. E se ela fosse casada, ela não poderia ter filho, porque a cultura não ia permitir que ela tivesse filhos, porque ela era maldita, né? Então, a vida dela estava totalmente arruinada. Então, estava em todas as áreas. Espiritual, porque ela não poderia adorar a Deus. Financeiramente, ela já estava falida. Eu acredito que ela não tinha amigos. Eu também acredito que até mesmo os parentes, irmãos, irmãs, não podia chegar, porque era maldita. Naquela cultura, ela era considerada assim. Então, eu vejo que ela era uma pessoa solitária. Ela andava em meio àquelas pessoas, dentro daquele rio, solitária, totalmente solitária. Mas, além de estar solitária, nós pensamos, alguém que tem uma hemorragia, certamente ela tem uma anemia. Certamente ela se sentia fraca. Mas algo me chama a atenção dessa mulher. Por todo o seu sofrimento, de solidão, solitude, sem dinheiro, sem família, sem amigos, sem poder adorar a Deus, ela não perdeu a fé. Baseado em quê? Eu entendo que ela não perdeu a fé. Dentro desse mesmo rio, ela ouviu falar que Jesus iria passar. E é aí onde nós vamos aprender algo sobre ela, os 3 princípios do milagre, né? Os 3 passos da fé. E eu imagino ela se preparando. Ela não falou para ninguém porque ela não tinha amigos. Mas ela correu um sério risco de ser morta, apedrejada, porque a cultura também levava a isso. E trilhando esse caminho do milagre, eu imagino que ela pensou, Jesus vai passar, eu preciso ir até Jesus, eu preciso me desvencilhar de todas as pessoas que vão tentar me impedir, porque era o mestre que ia passar, e certamente ela foi impedida de chegar, porque a palavra revela que ela tocou nas vestes do Senhor, mas ela tocou por baixo, ela estava no chão. Ela caiu. Alguém a jogou no chão.
Mas ela guardou a fé. E nessa caminhada até tocar em Jesus, eu imagino que ela passou por algumas humilhações, a qual nós devemos ter passado ou estamos passando, serem apontadas. O que você está indo fazer aí? Ele é o mestre. Você é maldita. Você não pode estar aqui. Talvez até apedrejaram, era costume deles. Talvez tentaram impulsionar ela de volta, mas ela tinha força, ela tinha fé. Ela sabia que se ela tocasse, como ela relata aqui no texto, porque dizia, se tão somente tocar nas vestes, sararei. Ela tinha certeza que um toque dela nele, ela seria curada. E aqui a gente vê que a cura foi instantânea. Então, nós não precisamos ir muito a fundo para entender que o nosso Deus, ele é tão misericordioso e piedoso para conosco, que um toque, né? Em outras versões fala, ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Ela estava caída, irmãos. Ela estava caída. Certamente machucada. Pisotearam ela. Jesus estava em meio à multidão. Ela era maldita diante deles. Mas como que uma multidão que cercava o mestre, que acompanhava ele e que tocava nele, não conseguiu que ele percebesse que dele saiu virtude, senão essa mulher. Então, muitas vezes, o que falam sobre nós não é o que Jesus pensa sobre nós. Muitas vezes, os dedos apontados falando sobre nós não é o que Jesus pensa sobre nós. Porque Jesus parou todo o contexto. Jesus estava indo para ressuscitar alguém que estava moribunda. Jesus não veio para ela, mas Jesus parou. E aí os discípulos já, mas mestre, como? Todos estão te apertando em meio à multidão. Imagina os discípulos. Jesus falou, mas alguém me tocou? E todos tocando Jesus. Vocês entendem que faz parte do toque? E o toque é a fé? E é essa fé que nós precisamos ter? E você entende que essa mulher, quando ela fez esse caminho do poço até Jesus, ela tampou os ouvidos, porque se ela ouvisse muitas críticas, se ela ouvisse muitas pessoas, ela desistiria. Porque ela já não tinha mais nada, ela só tinha a Jesus. Todos os recursos se esgotaram. Mas mesmo fraca, fragilizada, sangrando, ela poderia ter morrido no meio do caminho. Mas o olhar dela estava em Jesus. E você acha que Jesus não sabia que ela ia tocar nele? Ou você acha que Jesus é pego de surpresa? Nunca nós vamos pegar o nosso Deus de surpresa. Engano nosso. Nossa, peguei meu Deus de surpresa. Nunca. E nessa caminhada em tocar Jesus, eu acho magnífico, e isso mexe muito comigo, é saber que ela guardou a fé. Esse é um dos pontos para que eu e você consiga alcançar o milagre. É guardar a sua fé. Independente do seu momento, independente do que você esteja vivendo agora, você precisa guardar a sua fé como tesouro. Na minha fé, a minha fé vai ser inabalável. Eu posso estar sangrando, chorando. Eu posso estar sozinho, sozinha. A minha fé é inabalável em Cristo. Foi a fé que fez gerar o milagre. Não foi o toque. Porque quando Jesus se direciona a ela, ele fala, a tua fé te salvou. Ele não fala do toque. Mas quando ela chegou com esse toque, eu imagino a fé dessa mulher. E que Deus nos deu o privilégio de encontrar com ela no céu. Amém? E eu penso também, né, meditando em todo esse contexto, que sair do lugar do sofrimento não é fácil para nós. Não é fácil. Muitos de nós aqui estamos sangrando essa noite. Talvez você fale, mas irmã, sangrando? Não, sangrando aqui foi o sentido pejorativo que eu falo dela. Ela estava sangrando. Mas eu já estive sangrando. Quando eu cheguei na Igreja Viva,
eu estava sangrando. Eu e minha família sangrava. Eu já também não tinha mais recursos, porque eu já tinha ido em todos os médicos. E eu sabia que ali eu iria encontrar cura, porque ele tinha falado comigo, que ele me levaria a um lugar. E eu cheguei lá. Eu não conhecia ninguém. Eu não sabia onde que era. Eu sabia que era em São José do Rio Preto. Eu peguei o endereço e eu obedeci à voz do meu mestre. E eu fui. Mas daqui para lá, era sangrando de dor. Para quem não sabe, eu tenho a Alicia, um testemunho muito lindo, impactante, que passou por uma situação difícil de depressão, ansiedade generalizada, depressão severa. Tentativas de suicídios foram 3. E num certo momento, os médicos falaram para mim que não tinha mais o que fazer. E o que eu mais temia era ela ser levada para a Unicamp, que era o hospital psiquiátrico. E a última vez que eu fui, eles não chegaram a cogitar, mas eles falaram, aqui não temos mais recursos. Eu falei, o que eu faço? E ele não respondeu. E eu voltei no corredor, eu chorei, e eu ouvi a voz do Senhor, que ele falava que me levaria para um lugar. E a Alicia sangrando, e eu sangrando, minha família sangrando. Eu peguei minha filha e levei para casa, deitei com ela, abracei, envolvi ela no meu abraço. Eu falei para a Unicamp, nós não vamos, nada contra o hospital psiquiátrico, mas eu sabia que Deus iria curá-la. E ali eu encontrei a pastora Priscila, que é a pastora do nosso ministério, e que é a minha pastora. E a cura da Alicia foi instantânea, igual a cura dessa mulher do fluxo de sangue. No dia 9 de março, fez 1 ano, que a minha filha foi totalmente curada de 12 remédios, sendo 9 remédios controlados, 9 remédios controlados, 4 remédios tarja preta, que não surtia efeito. O estado dela era gravíssimo de morte. E naquele dia, no dia 9, o Senhor usou, a pastora Priscila deu um abraço nela e falou, coloca a tua dor para fora. Foi só essa palavra. E eu lembro que ela gritava, e eu gritava porque eu dizia, se o Senhor mandou eu vir aqui, eu não saio daqui sem a minha cura. Eu tinha certeza que ele estava ali. E eu lembro que a Dani segurou na minha mão, e nós fomos juntos, trilhando o caminho do milagre. Eu sangrando, e ela segurando na minha mão. E a Alicia sangrando, e a pastora e as ministras cuidando dela. 1 ano que minha filha está sem remédio, 1 ano de uma cura instantânea. 1 ano de um sangramento que já não tinha mais recurso. Ou Deus chegava nesse momento, ou talvez hoje eu estaria falando de um luto. E eu estou sendo bem sincera, porque só eu sei o que eu vivi com a Alicia dentro da minha casa. Amém? E talvez você hoje esteja aqui e você esteja sangrando. E tem alguns pontos que eu anotei aqui que o que nos leva a sangrar. Um abuso do passado. Você pode estar sangrando um bullying que você sofreu na escola. Você pode estar sangrando as comparações que fazem com você. Mediante outras pessoas, você deveria ser outra pessoa igual a sua irmã. As pessoas costumam ter essa indelicadeza de nos comparar e nos fazer sangrar. Porque nós somos exatamente do jeito que Deus quis. As características. Nós não conseguimos ser igual a fulano, a outra pessoa que foi bem-sucedida, sobressaiu de uma forma, mas nós somos filhas dele, nós somos filhos dele. Então, talvez hoje você sangre nas suas finanças que fugiu do seu controle, e você fala, não tem mais jeito, só um milagre, eu estou sangrando em dor. Talvez você fale, mas, irmã, não me encaixei ainda. Mas talvez você esteja sangrando hoje no diagnóstico que você recebeu. E você está sangrando. Talvez você sangre porque você vê seu esposo, seus filhos nos vícios de droga, vícios de jogos, vícios em pornografia, e você fica inerte, você fica preocupada de
tomar uma situação, de pegar essa situação e tentar resolver, e você sangra. E você sangra no quarto, chorando sozinha, você sangra no banheiro, você sangra, e você não tem condições de ter força para sair, para tocar nas vestes do nosso Deus. E nós seguimos sangrando. E hoje nós vamos aprender a não sangrar mais, porque hoje o Senhor vai nos curar dos nossos sangramentos. Talvez você esteja sangrando pelo tão sonhado casamento. Você está esperando no Senhor esse casamento, esse bebê em teus braços, e você espera tanto, e ainda não chegou. Talvez você sangre o divórcio que você não desejou, não planejou, e não foi a tua escolha. Mas o divórcio está aí. E você não tem mais outra escolha a não ser sangrar. Porque você não casou para divorciar. Talvez você esteja sangrando a perda de um querido seu que foi embora. Jesus voltou para ele. E você está sangrando de dor, de saudade, de angústia. Talvez você esteja sangrando, meu irmão, minha irmã, pelas humilhações que você passa no seu trabalho. Talvez você esteja sangrando porque você vive um relacionamento abusivo. Talvez você sangre porque seus pais falam que você é a ovelha negra da família. Talvez você esteja sangrando nesse momento, que você quer adorar o Senhor. E até isso você é impedida. Você não consegue porque seu esposo não concorda com a mesma fé, não professa a mesma fé e não concorda. Talvez você está sangrando por uma memória de um aborto. 2, 3, como eu orei com uma irmãzinha, e ela estava no 5º aborto, para a glória de Deus. Hoje ela me revelou que está grávida de uma menina, e nós já vamos para os 5 meses. E acabaram os sangramentos e abortos. Jesus chegou, ela tocou nas vestes dele, para a glória de Deus. Mas como, irmã, nós vamos conseguir sanar esses sangramentos? Porque dói. Nós precisamos trilhar o caminho do milagre. Não tem outra forma. Nós precisamos trilhar esse caminho do milagre. E tem 3 pontos que nós vamos aprender com ela. O primeiro ponto é a fé. Lembra que no início eu falei que ela guardou a fé? Ela perdeu o dinheiro, ela perdeu a família, ela perdeu amigos, mas ela guardou a fé. E eu não sei em que momento ela ficou sabendo que Jesus passaria por ali. Mas ela sabia que ele iria passar e que a cura iria chegar através de Jesus. Esse é o primeiro ponto para que eu e você comece a trilhar o caminho do milagre. É guardar a fé. O segundo ponto é a coragem. Você precisa ter coragem para ser curada do seu sangramento, para ser curado do seu sangramento. Mas como assim coragem? É um passo. Você precisa dar um passo de fé. E não tem como ser curado quando você já buscou ajuda em todos os lugares e pessoas, a não ser em Jesus. E nós estamos presos a vãs doutrinas, onde falam-se tantas coisas, e nós temos a palavra viva e eficaz que é pregada, né? Hoje eu sou membro de uma igreja que é online. O que é que eu falo para vocês? Eu sou muito mais bem cuidada. Essa igreja que é online, que ela é física também, ela tem trabalho para você, se você estiver nela. Tem trabalho para todos, só para quem não quiser trabalhar. Nós temos que ter coragem de estar em Cristo e de nós levantarmos as mãos hoje e falar: Jesus, eu cansei, está doendo, eu já estou com anemia porque eu não quero mais sangrar. Eu preciso ter esse passo de fé e eu quero me reconciliar contigo, eu quero te aceitar, porque talvez você esteja aqui e você ainda não aceitou Jesus. Ou talvez você esteja aqui conosco, mas você está afastada porque fizeram você sangrar dentro da igreja. Essa semana uma jovem, eu creio que ela está aqui,
ela me ligou e ela falou, você ora por mim? Eu falei, oro. Estava em horário de trabalho, falei, na hora do meu almoço, eu ligo para você. Ela disse, mas ora por mim pelo amor de Deus? E me assustou, porque até então eu conheci uma adolescente de Deus, firme na fé, que nunca negociou seus princípios, mas implorava por oração. E me assustou. Na hora do almoço eu liguei, fiz a chamada de vídeo, eu falei, tá tudo bem, eu já encontrei ela chorosa, sentida. E o Senhor já foi me revelando algumas coisas, e ela falou assim, irmã, eu não suporto mais a cobrança dentro do meu ministério, por que eu não caso? Eu tenho 28 anos, e Deus tem a promessa do meu casamento. Mas eu sempre falei para Deus que eu não vou negociar os meus princípios para casar com pessoas, né, com um homem que vai me tirar dos caminhos do Senhor. Porque eu sempre servi ao Senhor. E eu quero continuar servindo ao Senhor com o meu esposo. Mas as irmãs chegam para mim e falam, nossa, mas você é uma menina de oração e ainda não casou? E a outra vem e fala para mim, mas como assim? Você é tão linda e não casou? Mas eu sinto um mar de deboche. E elas estão me matando. E logo o Senhor me mostrou o espírito da morte. E eu falei, filha, você tentou suicídio? Ela falou, sim. Porque eu não suporto mais ouvir essas vozes. Estão sendo assassinados dentro da igreja. E Deus me deu uma sabedoria para eu conduzir aquele momento. Porque, como eu falei, eu conheci ela adolescente, onde ela conduzia um colégio inteiro a adorar o Senhor, aonde eu conheci ela fazendo essa obra do Senhor dentro do colégio, aonde eu nunca vi ela negociar os princípios, e está incomodando as irmãzinhas da igreja porque ela ainda não casou. E hoje a diaconisa Dani me trouxe a lembrança porque você não falou do meu testemunho, e é verdade. A nossa diaconisa casou com 38 anos, esperando o Senhor, e Deus tinha me falado do príncipe dela. E eu lembrei de falar para essa ovelha que eu estava ministrando, eu falei, acalma teu coração, orei, ministrei, acalmei, ela chorou muito, ela estava sangrando em dores terríveis. Eu ministrei sobre a vida dela, Deus me deu uma palavra certeira, e eu falei para ela, teu príncipe está chegando. E na segunda-feira ela me mandou uma mensagem, ela falou, irmã, o meu príncipe chegou, louvado seja o nome do Senhor. É no momento que Ele quer, é na hora que Ele quer, é do jeito que Ele quer. Não é na nossa cobrança, não é no nosso tempo, não é assassinando as pessoas dentro da igreja com a nossa palavra. Cuidado com a nossa boca santa, de estar querendo dar jeitinhos naquilo que Deus falou, espera em mim, descansa em mim, porque eu vou estacar esse sangramento, como Ele fez com ela, é com amor. Se você acha que está demorando, o Senhor está caprichando. E na segunda-feira Deus trouxe um príncipe. E ela mandou uma foto e quer que eu fale para vocês? Ele é muito lindo, ele é um príncipe mesmo. E é o que ela pediu para Deus. É um homem temente ao Senhor, servo do Deus Altíssimo. Mas enquanto isso, ela ficou 6 meses sangrando dentro daquele ministério. E eu convidei ela, está aqui, ela está aqui, ela está ouvindo. Então são essas coisas que nos levam a sangrar. São essas pessoas, as falas, as palavras, nos levam a sangrar. Mas se você estiver disposto ou disposta a ser sarada essa noite, o primeiro passo, eu já falei que é a fé. E nesse caminho, você vai encontrar pessoas que vai tentar te matar com palavras. Porque nós não seremos nunca, nunca. As pessoas que estão lá fora não vão negociar os nossos princípios. Mas talvez as pessoas que estejam dentro podem até mesmo tentar matar a nossa fé. Assim como tentaram matar a da mulher do fluxo de sangue, não foi fácil para ela chegar a Jesus. A coragem que ela teve de sair daquele poço e de ser assassinada, apedrejada, certamente ela apanhou, certamente puxaram ela, lançaram no chão, jogaram ela de volta, mas ela com força, coragem, ela foi. Os olhos dela estavam fixados nos olhos do Senhor. Ela teve coragem. E nós precisamos ter essa coragem. Nós ficamos presos ainda em algumas coisas e pessoas, alguns costumes, e essa mania que engessaram a nossa mente de que eu não estou preparado para aceitar Jesus. Eu ainda não estou preparado para servir a Jesus.
sangue de Jesus tem poder, que essa palavra saia do nosso meio e não volte nunca mais, porque quem nos prepara é o Espírito Santo. Nosso Deus, ele vai tirando de nós aquilo que desagrada a ele, e quando nós vamos perceber, nós já estamos vivendo de forma que nós olhamos para trás e falamos, eu já não sou o velho homem, eu já não sou a velha mulher, eu sou uma nova criatura. Eu olho para trás, eu vejo práticas que eu fazia que eu não faço mais, mas ninguém me obrigou, a minha pastora não me obrigou a não ser. É no meu dia a dia que eu vou construindo essa intimidade com meu Deus. Eu vejo, isso já não me cabe mais. Esse ambiente eu já não me cabe mais. Essas pessoas já não cabem mais, porque cabe pessoas a não estarem mais em nossas vidas. Então, ela teve essa coragem. Ela ultrapassou essa barreira. Certamente homens tentaram segurar, bateram nela assim. A Bíblia não relata. Mas como que ela estava no chão? Como que ela tocou por baixo nele? Mas se ele estava no meio da multidão, ela estava sendo pisoteada. É muito detalhe sobre esse tema. Nós precisamos ler mais e tentar entender essa história. Pisaram nela. E dói. Nós somos mulheres. Imagina homens e homens, que Jesus era muito mais cercado por homens do que por mulheres. Pisando. E pisava de propósito, porque era maldita. E ela segurando firme nas vestes dele. Ele parou. E a cura foi instantânea. E aqui ela volta novamente a viver o que ela vivia lá quando estava. Porque a palavra fala que ela, temendo e tremendo, quando Jesus falou, alguém me tocou diferente. O texto, ele relata que ela, temendo e tremendo, ela falou que teria sido ela. Imagina essa revelação. Com medo. Ela estava com medo. Ela estava tremendo de medo, muito medo. E aí você ouve da voz do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Uma voz suave, imagino que a voz do Senhor é suave, porque ele já falou comigo e a voz é muito linda. Fala assim, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Cura instantânea. Ela não foi gradativamente curada. O sangue foi estacado naquela hora. E é isso que Deus quer fazer conosco. Basta que nós venhamos cumprir esses princípios, trilhando o caminho do milagre. Você precisa tocar em Jesus. Você precisa tocar em Jesus essa noite. Eu não sei como você se encontra. Talvez você está esperando, está preparado. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, do ministério, porque você, como essa moça, essa jovem, foi assassinada dentro da igreja. E você não tem mais força, você se decepcionou, e você está aqui porque convidaram, eu vou lá, vou ouvir o que vão falar. Falaram que vão ter uma pregação e eu vou. E você veio. E glória a Deus porque você veio. É um passo de fé. E se você, nessa noite, tem esse desejo de se reconciliar com o seu Pai, para que todos os teus sangramentos sejam sanados e curados, assim como os meus estão sendo. E você pode falar, mas está tudo bem? Está tudo bem, a Alicia foi curada. Instantânea, igual essa moça. Muitos aqui sabem disso. A minha filha não depende mais de remédio. Minha filha está na faculdade agora, totalmente curada. No domingo, isso aconteceu no sábado, no dia 9 de março de 2024. No domingo, eu peguei todos os remédios na mão no hotel e fui entregar para ela. Falei, filha, os remédios. Porque eu tinha medo que ela tivesse crise na igreja, ia ter o segundo dia de conferência. E ela falou assim, mamãe, eu já estou curada. Quando ela falou isso para mim, foi um impacto tão grande. Falei, meu Deus, eu não me atentei a isso, a essa cura, eu vim buscar a cura, mas é mãe, né? E mãe tem dessas. E ela disse, mamãe, eu já estou curada, eu não vou mais tomar esse remédio. E minha filha está curada. Nunca mais ela teve uma crise. Nunca mais ela tentou suicídio.
Você não vê a Alice triste. A Alice é dinâmica, a Alice é forte, é corajosa. A Alice vai impactar a geração dela, porque é promessa do Senhor. E talvez você esteja aqui e você precisa ser curado. Mas vamos trilhar conosco esse caminho da fé? Vamos trilhar conosco esse caminho que essa mulher do fluxo de sangue trilhou? Primeiro você precisa ter coragem, você precisa ter fé, mas você precisa tocar em Jesus. Como está a tua vida com Jesus? Você consegue tocar nele nessa noite? Você consegue se render a ele? Você consegue entender que essa história que estão impregnando nas nossas mentes de que você precisa estar preparada, e nós não precisamos estar preparados. Nós vamos nos preparando na caminhada com Cristo, debaixo de uma liderança séria, onde nós vamos receber correção, ajustes, e de repente você já vai estar totalmente preparado. Totalmente preparado. Mas você precisa ter esse toque. Você precisa tocar nele. E eu gostaria de saber se nessa noite, as meninas estão aí, vai estar anotando depois os telefones de vocês. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar com o Senhor. Faz muito tempo que você saiu de um ministério, você se decepcionou, ou entre outras coisas que não cabe aqui eu falar. E você já conhece a Viva, ou está conhecendo a Viva hoje. E você deseja voltar para os caminhos do Senhor e ser curada, totalmente curada, dos teus sangramentos. Levanta a tua mão. Ou você ainda não fez, perante os homens, levantar as mãos e falar, não, hoje eu aceito a Jesus. Hoje eu quero trilhar o caminho dos milagres, porque eu cansei de sangrar. Eu cansei de sofrer, porque para mim já não dá mais. Porque eu estou passando por um período difícil e que sem Jesus não dá. E eu quero trilhar esse caminho, a qual você leu na palavra, que eu posso ser curada. E eu quero ser curado, eu quero ser curada, eu quero ir para a glória, eu quero servir ao Senhor. Mas isso só vai acontecer se você tiver esse desejo no seu coração de se entregar a Ele. Corpo, alma e espírito. Eu desejo, Senhor, me render a Ti. É como se um policial chegasse agora, falasse para você, houve uma batida policial. Você se rende automaticamente. Você não tem como, você nem para a direita nem para a esquerda, você levanta as mãos e se rende. Qualquer movimento brusco, nós estamos perdidos. É se render ao Senhor e levantar suas mãos e falar, chega de sangrar, eu não quero mais sangrar, eu não quero mais sangrar no sofrimento, eu não quero mais sangrar nesse relacionamento falido, eu quero ver transformação na minha vida, eu quero ver transformação no meu casamento, eu quero ver transformação na vida dos meus filhos, eu quero ver transformação na minha vida, eu sofro com ansiedade, eu sofro com depressão, e eu já falei que a ansiedade e depressão, eu vivi uma cura instantânea na minha vida. Eu não estou falando agora da mulher do fluxo de sangue, eu estou falando de algo que eu vivi, aonde o Senhor falou que me levaria, e o Senhor me levou até a Viva, que é essa igreja que eu vos apresento nesse momento. Mas você precisa dessa decisão. Eu não consigo fazer com que você pare de sangrar, mas você consegue fazer isso essa noite. Talvez você veio buscar aqui por causa do teu filho, que está nos vícios perdido. E você é convencido de que você aceitou Jesus. Porque existe, infelizmente, essa massa de que está convencido. E cuidado, porque Jesus pode voltar e os convencidos não vão subir. Nós temos que estar com o coração totalmente sarado, curado. Nós temos que estar totalmente rendidos a Ele. E nós precisamos tomar essa decisão, porque Deus tem pressa de te curar. Ao contrário do caminho que você vai trilhar, Jesus trilha um caminho na tua direção essa noite e fala, filhos, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Onde está sangrando? Aonde está doendo? Aonde está causando esse choro todos os dias? Aonde está te fazendo chorar escondido dos teus filhos? Por que você chora toda vez que você vai dormir? Por que você não busca ajuda em mim?
Por que que você tem sufocado a tua dor e sangrado dessa forma? Se eu sou o teu pai e tenho cura instantânea para você? Então é momento de decisão, meus amados. Ela teve essa decisão, correndo risco, tremendo e temendo. Mas ela sabia onde encontrar a fonte da vida. E a fonte da vida, ela está aqui, é Jesus. Eu gostaria que você sinalizasse, levantando as suas mãos. Nós temos uma equipe que vai estar anotando o seu telefone. Você não vai precisar falar, eu sei que tem essa parte da timidez ainda. Mas a equipe vai te procurar no meio da semana. Nós vamos entrar em contato com você. Se você quiser vir para o nosso ministério, serão bem-vindos. Eu sou desse ministério e eu louvo a Deus, porque foi como eu falei, a Viva não me escolheu, eu não escolhi a Viva. Jesus me levou no caminho da vida. Por isso que eu honro essa igreja, porque veio do alto céu. Se você deseja trilhar esse caminho, não espere estar preparado, porque nunca estaremos. Porque todos os dias somos colocados à prova. Todos os dias somos colocados à prova. É em casa, é no trabalho, é no meio da nossa parentela, é no trânsito. Vocês podem perceber, estamos sendo colocados à prova. Mas todos os dias Jesus vem para nós. Filhos, o que queres que eu te faça? Basta um sinal, levanta sua mão. Eu desejo aceitar Jesus, eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais sangrar, eu não consigo mais. Eu já esgotou todos os meus recursos, se esgotaram. Todos os meus recursos. Eu quero me entregar a Jesus, eu quero viver a verdade do Evangelho, eu quero servir. E você vai viver coisas extraordinárias, como eu estou vivendo, como muitos aqui estão vivendo. É viver o extraordinário de Deus, que é um Evangelho simples, mas é um Evangelho sério. E nós precisamos tomar essa decisão. Então, os 3 passos do milagre é fé, coragem e tocar em Jesus. E com ela nós aprendemos que, independente da multidão, tentarem nos amassar, nos apontarem, falar de nós, é tão fácil falar de nós, né? E vão falar. E quanto mais fala, é porque nós entendemos que estamos no caminho certo. Se estão falando, nós estamos no caminho certo. Então, entenda, de uma vez por todas, viver sem Jesus é sobreviver. Mas viver com Jesus é garantir a vida eterna com Ele. E Ele está voltando. E eu quero encontrar com você no céu. Ele está voltando. Os sinais estão aí. Eu não gostaria que você se acovardasse nesse momento. Porque o nosso coração sempre pende para as coisas desse mundo, que parecem ser boas, mas leva à morte. Continue com as mãos levantadas, as nossas ministras vão estar anotando os nomes de vocês. Nós temos uma conferência no dia 19 e 20 de abril. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade, orem a Deus, estejam conosco. Mas nós temos os cultos online. E eu quero orar para finalizar. Não quero ocupar muito, né, o tempo. Nós temos 40 minutos, eu já estou quase chegando nos 40 minutos. Mas eu creio que o Senhor levou a palavra que você veio ouvir, porque Deus me mostrava que muitos que entraram aqui, entrou aqui sangrando de dor. Entrou aqui com as expectativas, com todas as fichas já esgotadas, porque já tentaram de todas as formas. Mas eu posso te falar, você já tocou nas vestes do Senhor? Você tocou nas vestes do Senhor? Você teve esse privilégio de tocar nas vestes dele? Para você ver o seu sangramento ser curado instantaneamente, essa tua dor, essa tua insônia que você não consegue dormir, esse barulho na tua mente enlouquecedor, porque é isso que Satanás tem feito. Ele traz tanto barulho na mente que parece que nós vamos enlouquecer. Levante as suas mãos. Quero orar por você nessa noite, porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E mais uma vez eu repito, Deus tem pressa da tua vida. E você é precioso, é preciosa para Deus.
E tudo quanto falar ao contrário disso é mentira de Satanás. Porque Deus te criou, te gerou com muito amor. Imagina Deus te gerando, cada detalhe, o nariz, os olhos, os ouvidos, o cabelo, o tom da pele, a pele, com amor. Foi Ele que nos gerou. Mas Ele nos gerou para sofrimento. Ao contrário disso. O Senhor, Ele não tem alegria no nosso sofrimento. Jesus, Ele não tem alegria no nosso sofrimento. E nessa noite o Senhor chegou. E Ele chegou com cura para a tua vida. E nessa área que você está sangrando, se você crê, você não sangrará mais. Amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Paizinho querido, aqui estamos, Senhor. Eu não sei de que forma os meus irmãos e as minhas irmãs estão. Talvez estão sangrando, Senhor, em tantas áreas que eu falei aqui. E elas sabem, eles sabem, esse sangramento. Mas também eles sabem, Deus, que ao tocar em Ti, nas Suas vestes, serão curados. Eles também sabem, Deus, que para chegar a Ti precisa ter coragem. Coragem de abrir mão, Senhor, das coisas desse mundo, que aparentemente parecem ser boas. Eles precisam ter coragem para enfrentar uma multidão que virão, Senhor, para nos criticar. Eles precisam, Senhor, crer que somente em Ti eles vão encontrar tudo que eles já tentaram buscar em tantas pessoas, em médicos, em lugares, em relacionamentos, e não encontraram. Porque em Ti, Senhor, nós encontramos abrigo. Em Ti, Jesus, nós encontramos refrigério. Em Ti, Jesus, nós encontramos o perdão para os nossos pecados. Ah, Jesus, em Ti, Pai, xalabás, serecantalabás, nós encontramos vestes novas, Pai. O Senhor é quem troca as nossas vestes. Xerecantalabás, xerecantalabás. Em Ti, Jesus, nós encontramos a liberdade de espírito. Podemos Te adorar de corpo, alma e coração. Em Ti, Jesus, nós vamos encontrar a solução para todos os nossos problemas. Porque talvez já se esgotaram as tentativas, batemos em portas erradas, apostamos em pessoas, esquecemos do principal. Ao contrário da mulher do fluxo de sangue, ela sabia que somente tocar nas tuas vestes, ela seria curada. Que o Senhor possa vir restaurar casamentos essa noite, Pai. Que o Senhor possa vir tirar filhos dos vícios, das drogas, essa noite, Senhor. Que o Senhor possa vir abrir portas de empregos essa noite, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, dar meios, caminhos, para que essas dívidas sejam sanadas. Que o Senhor possa, Pai, restituir, Senhor Jesus, tudo que foi roubado dos teus filhos. Que o Senhor possa reconstruir, Senhor, casamentos que foram destruídos. Que o Senhor possa, Pai, nessa noite, ter um encontro com todos os meus irmãos, eu me incluo, Senhor. Eu quero encontrar contigo. Porque encontrar contigo é todos os dias, Pai. Todos os dias eu tenho esse encontro contigo e para mim é um privilégio. Que todos eles sejam sarados, curados, instantaneamente essa noite. Mas que eles tenham fé o suficiente para isso. Que eles tenham coragem e que eles toquem em Ti. Que a Tua misericórdia venha sobre eles e que Tua graça se renove. Que eles tenham, Senhor Jesus, a chama queimando no coração e a decisão seja tomada hoje, porque não há mais tempo. Esse mundo está se transformando em Sodoma e Gomorra, Pai. E nós precisamos nos apartar desses ambientes. E que eles possam ter essa decisão de Te servir, de Te adorar, em espírito e em verdade, de todo o coração,
E eles vão viver o teu extraordinário. Eles vão viver a cura e eles vão viver o milagre. Eu profetizo um novo tempo sobre a vida dos meus irmãos. Jesus, e se algo o Senhor queria falar, e eu não consegui passar para eles, que teu Espírito Santo, que é tão lindo, o nosso amigo fiel, venha interpretar o coração dos meus irmãos. E a palavra continue gerando, caindo nesse solo que é fértil dos corações, e que possa, Pai, dar frutos. Essa semente não vai ser afogada, mas ela vai dar frutos, em nome de Jesus. Assim eu oro, ó Deus, e agradeço por essa oportunidade, com meu coração grato, muito feliz, porque eu sei que hoje aqui, pessoas estão tomando decisões para te servir, te adorar, em espírito e em verdade. Obrigado pela tua presença, que teus anjos ministradores estejam agora nesses ambientes, e que eles sejam fortes e corajosos. Eu sei que vai ter a sala de cura agora, a sala de oração, e que eles permaneçam para que eles possam ser curados. Também quero fazer só mais um pedido, Pai, que todos os impedimentos, essas falas que Satanás tem falado aos ouvidos agora, você vai aceitar Jesus? Você vai ser crente? Cala a boca, Satanás. Você não tem poder para falar nos ouvidos agora. Nesse momento, eu silencio as tuas vozes. Na autoridade do Espírito Santo. A única voz que tem poder para falar aqui é a voz do Senhor. E ela é suave. E ela fala aos ouvidos dos meus irmãos. Vem do jeito que estás. Vinde. Do jeito que estás. Nenhum momento nós encontramos na tua palavra que precisamos nos preparar, mas o Senhor fala, vem, pode vir, filhos, do jeito que vocês estão. Agora eu e você, é um particular de pai com filho, de pai com filha. Que tua graça seja manifesta nesse momento e que essas almas se rendam a ti, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração e meu agradecimento por essa oportunidade. Agradeço, Senhor, pela vida da minha igreja, da Igreja Viva, pela vida dos meus pastores, pela vida, Senhor, de todo o corpo diaconal dessa igreja. Muito obrigada, Senhor. Foi o sim, Senhor, dos meus pastores, que gerou vida na minha família. E eu vou levar, Senhor, essa igreja por onde eu for. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade e deixo aos amados com a paz que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe, que a misericórdia dele vos alcance. Aqueles que têm o desejo de aceitar Jesus, levante suas mãozinhas, as ministras estão anotando, vai te chamar, vai pegar teu telefone, faça esse compromisso, e você será curada, sarada, sarado e curado, porque nossa reunião é composta por homens também. Amém? Que Deus abençoe e obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada por essa palavra tão necessária, né? Falou muito forte ao meu coração. Muito obrigada, viu, missionária Ana Andréia? Eu precisava de ouvir essa palavra, muito obrigada. E a gente precisa mesmo, né, se recordar, né, lembrar, trazer à memória tudo aquilo que nos traz alegria, né? Não é olhar a circunstância, o nosso sangramento e sem esperança, né? Muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês a ficarem. Nós vamos ter agora as salas de oração para cura, tá? Então, se você tem alguma enfermidade física, nós vamos separar as salas, mas antes de você ir, eu quero abençoar você, em nome de Jesus, que a misericórdia do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Senhor. Nos dê, Senhor, uma boa noite de sono, Senhor, e que essa semente que foi plantada em nossos corações, Senhor, venha germinar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, e em teu nome, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Antes de você ir, tem alguém aqui que está com a gente pela primeira vez?
você está participando aqui, é a sua primeira vez no nosso culto, eu queria que você colocasse seu nome e, se possível, seu WhatsApp, que nós temos um time de acolhedores, nós vamos entrar em contato com você. Já queremos agradecer você em nome dos pastores dessa igreja. Muito obrigada por terem participado. Convidem mais pessoas. Amém? Não queiram a bênção só para você. Amém? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Quero deixar alguns recadinhos rápidos. Dias de terça e quinta, nós temos sala de oração. Na terça-feira, às 9 horas, na quinta, amanhã, às 10. Quero convidar você, amanhã, às 10 da manhã, eu vou estar liderando a sala de oração. Quero convidar vocês. Nós temos quarta-feira, né, o nosso culto aqui. A cada 15 dias, nós temos o culto de libertação também. Se você é membro dessa igreja, nós temos um culto de libertação para vocês. E no domingo, nós temos o nosso culto presencial, né, na nossa igreja, lá em São José do Rio Preto, e temos também online, tá? Às 16 horas, tá bom? Olha que tanto de gente participando. Isso, deixa o seu contato, que nós iremos fazer contato com vocês também. Nós temos um grupo no Telegram, que também nós vamos enviar para vocês o link. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, muito felizes. Uau, muito feliz porque você está aqui, viu? Então tá. Fique então, que nós vamos separar para a nossa sala de oração de cura, tá bom? Um beijo.